De nada nos adiantaria a verdade sem devoção. De nada nos sirve la verdad sin devoción. Esse equilíbrio é tão fundamental. Ese equilibrio es tan fundamental. Quando Deus envia a nós a sua verdade, Cuando Dios nos envía su verdad, o objetivo não é apenas que sejamos instruídos na verdade, el objetivo no es que seamos solo instruidos en la verdad, mas que os nossos joelhos se dobrem sino que nuestras rodillas se doblen em adoração, en adoración, em devoção. en devoción. Porque sabe, queridos irmãos, e particularmente os mais jovens, Porque saben, queridos hermanos, en particular los más jóvenes, há uma convicção que a cada dia tem se aprofundado em nossos hay corações. una convicción que se ha profundizado cada día en nuestro corazón. O que o nosso Senhor aguarda antes que Ele venha Lo que nuestro Señor espera antes que Él venga é devoção. es devoción. É que aquilo que nós temos conhecido dEle Es que aquello que hemos conocido de Él faça com que nossos corações sejam devotados a Ele. haga que nuestros corazones sean devotos a Él. Um irmão, durante a Idade Média, Un hermano durante la Edad Media, antes mesmo da chamada Reforma Protestante, incluso antes de la Reforma Protestante, século XIII, en el siglo XIII, chamado Ricardo de Chichester, llamado Ricardo de Chester, ele orou assim: él oró así: 3 coisas te peço, ó meu Senhor. 3 cosas te pido, oh mi Señor. Não mas negues antes que eu morra. No me las niegues antes de morir. Ver-te com mais clareza. Verte con más claridad. Amar-te com mais ternura. Amarte con más ternura. E seguir-te mais de perto. Y seguirte de más cerca. Não apenas ver-te com mais clareza, No solo verte con más claridad, mas amar-te com mais ternura sino amarte con más ternura. e seguir-te mais de perto. Y seguirte de más cerca. Ou seja, para que sigamos o Senhor mais de perto, O sea, para que si podamos seguir al Señor de más cerca, nós precisamos de 2 coisas: necesitamos 2 cosas. vê-lo com mais clareza, Verlo con más claridad, contemplando a glória do Senhor, contemplando la gloria del Señor. mas não apenas vê-lo mais Pero claramente, no solo verlo más claramente, mas amá-lo com mais ternura. sino amarlo con más ternura. Então o salmista louva ao Senhor assim: Y entonces el salmista alaba al Señor así: contemplai-o e sereis iluminados. contempladlo y seréis alumbrados. E também o salmista diz assim: Y también dice así el uma salmista: coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que eu possa habitar na casa do que yo Senhor pueda habitar en la casa todos del Señor os dias da minha vida, todos los días de mi vida, para contemplar a beleza do Senhor para contemplar la belleza del e Señor meditar no seu templo. y meditar en su templo. Porque o que transforma o nosso Porque caráter lo que transforma nuestro carácter não é apenas recebermos a verdade de Deus, no es solo recibir la verdad de Dios, é mais que isso. más que eso, É contemplá-lo na sua verdade, contemplarlo en su verdad, contemplar a sua face. contemplar su rostro. É isso que muda o nosso caráter. Eso es lo que cambia nuestro carácter. Então, meus queridos irmãos, Entonces, queridos hermanos, vamos à epístola aos Efésios com esta oração. vamos a la carta a los Efesios con esta oración. Vamos ler alguns textos introdutórios. Vamos a leer algunos textos introductorios. Capítulo 1, versos 3 e 4. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Versículos 3 e 4. Versículos 3 y 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos agora à ênfase do verso 9. Vamos ahora al énfasis del versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente.
Vamos observar essa ênfase dupla aqui. Vamos a observar este doble énfasis aquí. No verso 9 do capítulo 1, desvendando-nos o mistério de sua vontade. En el versículo 9 del capítulo 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ou seja, tirando o véu, revelando. O sea, sacando el velo, revelando. E também no capítulo 3, verso 3. Y también el capítulo 3, versículo 3. Segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Que por revelación me fue declarado el misterio. Ainda no versículo 9 do capítulo 3. Gracias. Ahora el versículo 9 del capítulo 3. E manifestar qual seja a dispensação do mistério. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Então vá anotando aqui esses dois elementos juntos. Entonces vaya anotando aquí estos dos elementos juntos. A palavra mistério, La palabra misterio, tão importante nessa epístola, tan importante en esta epístola, que simplesmente significa segredo. que simplemente significa un secreto, Mistério. misterio. Você viu então, recordando, que ela apareceu no capítulo 1, verso 9, Usted entonces vio que aparece en el capítulo 1, versículo 9, revelando, dando a conhecer o mistério, dándonos a conocer el misterio o segredo. o secreto. Também vimos no capítulo 3, verso 3, También vimos el capítulo 3, versículo 3, me foi dado conhecer o mistério. que por revelación me fue dado a conocer o declarado el misterio. De novo, no versículo 9 do capítulo 3, De nuevo el versículo 9 del capítulo 3, qual seja a dispensação do mistério. cuál sea la dispensación del misterio. Mais uma vez no capítulo 5, verso 32, Una vez más el capítulo 5, versículo 32, grande é este mistério, grande es este misterio. mas eu me refiro a Cristo e à Pero igreja. yo hablo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Este é o segredo. Este es el secreto. Cristo e a igreja. Cristo y la iglesia. E há ainda mais uma menção. Y todavía una mención más. Capítulo 6, verso 19. Capítulo 6, versículo 19. Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Y Evangelho. para mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Então não há nenhuma dúvida sobre qual é o assunto da epístola aos Efésios. Entonces no hay ninguna duda de cuál es el asunto de la epístola a los A Efesios. epístola aos Efésios é o desvendar desse mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. La epístola a los Efesios es la revelación o el dar a conocer este misterio guardado desde los siglos eternos. Olha o paralelo que Paulo faz entre o capítulo 3, verso 9, Mire el paralelo que hace Pablo entre el capítulo 3, versículo 9, e um verso de Romanos 16 que leremos daqui a pouco. y un texto que vamos a leer en Romanos 16. Vamos de novo a Efésios 3:9. Vamos de nuevo a Efesios 3:9. Manifestar, ou seja, revelar, qual seja a dispensação do mistério. Y de aclarar, o sea, revelar cuál sea la dispensación del misterio. E observe essa frase aqui. Y observe esta frase aquí. Desde os séculos, oculto em Deus. Escondido desde los siglos en Dios. Escondido onde? ¿Dónde está escondido? Onde está esse segredo escondido? ¿Dónde está escondido ese secreto? Em Deus. En Dios. Desde quando? ¿Desde cuándo? Desde os séculos. Desde los siglos. É uma expressão de Paulo para se referir a essa eternidade passada, digamos assim. Es una expresión que Pablo usa para referirse, por decir así, a esa eternidad pasada. A eternidade que é antes de todas as coisas. La eternidad que era antes de todas las cosas. A eternidade em Deus. La eternidad en Dios. Porque só Deus é eterno. Porque solo Dios es eterno. Então ele cria o tempo e o espaço. Entonces Él creó el tiempo y el espacio. A eternidade está nele. La eternidad está en Él. Ele é o eterno Deus. Él es el Dios eterno. Então, desde os séculos, Entonces, desde los siglos havia segredo, había un secreto, um mistério, que estava escondido ou oculto em Deus. estaba escondido o oculto en Dios. E aqui nós temos um elo muito Y importante. aquí tenemos una conexión muy importante. Cada palavra da Escritura é importante. Cada palabra de la Escritura es importante. É dito que esse Deus criou
todas as coisas. Se dice que ese Dios creó todas las cosas. Por que Paulo faz essa inferência aqui? ¿Por qué Pablo hace esta inferencia aquí? Todas as coisas foram criadas, então, para que o segredo fosse revelado. Todas las cosas entonces fueron creadas para que el secreto fuese revelado. Não há sentido na criação em si mesma. No hay un sentido que la creación tenga en sí mismo. A razão da criação é a revelação do segredo oculto. La razón de ser de la creación es la revelación de este secreto oculto. Você vai encontrar a mesma coisa em Apocalipse capítulo 4. Usted va a encontrar lo mismo en Apocalipsis capítulo Vai 4. dizer que esse Deus que criou todas as Para coisas, decir que este Dios que creó todas las cosas, para essa revelação do seu Cristo. para la revelación de su Cristo. Agora vamos a Romanos 16, Ahora vamos a Romanos 16, uma epístola que já estudamos juntos. una epístola que ya estudiamos juntos. Olhe como Paulo encerra essa epístola maravilhosa. Mire cómo Pablo termina esta epístola maravillosa. E de novo ele usa a palavra mysterion, Y nuevamente usa la palabra misterio, segredo. un secreto. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Ele adora ao Senhor ao final dessa epístola tão maravilhosa. Él adora al Señor al final de esta epístola tan maravillosa. E ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Y él dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. E o que é o evangelho? ¿Y qué es el evangelio? A pregação de Jesus Cristo. La predicación de Jesucristo. Isso é o evangelho. Ese es el O evangelio. evangelho é Cristo. El evangelio es Cristo. Pregar o evangelho é manifestar as riquezas de Cristo. Predicar el evangelio es manifestar las riquezas de Cristo. E esse evangelho, que é a pregação de Cristo, Y ese evangelio que es la predicación de Cristo, ele é segundo ou conforme a revelação do mistério. él es según o conforme a la revelación del misterio. Vamos parar aqui um minuto. Vamos a parar aquí un O momento. que esse versículo está dizendo? ¿Qué dice este versículo? Que o conteúdo do evangelho é Jesus Cristo. Que el contenido del evangelio es Jesucristo. E pregar o evangelho Y predicar el é evangelio manifestar as riquezas de Jesus Cristo. es manifestar las riquezas de Jesucristo. Ou seja, O sea, manifestar o segredo oculto. manifestar el secreto oculto. Desde quando? ¿Desde cuándo? Olha o final desse verso. Mire el final de este versículo. O segredo ou o mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. El secreto o el misterio que se ha mantenido oculto en silencio desde los tiempos eternos. É uma expressão exatamente paralela a Efésios 3:9. Es una expresión exactamente paralela a Efesios 3:9. Desde os séculos oculto em Deus. Escondido desde los siglos en Dios. E aqui em Romanos, Y aquí en Romanos, guardado em silêncio nos tempos eternos. guardado en silencio desde los tiempos eternos. Que maravilha, meus amados irmãos. Qué maravilla, amados O hermanos. silêncio de Deus El silencio de Dios guardava um tesouro. guardaba un tesoro. E esse tesouro é o seu próprio filho. Y ese tesoro es su propio Hijo. Esse é o tesouro de Deus. Ese es el tesoro de Dios. Esse é o tesouro do Evangelho. Ese es el tesoro del Evangelio. Essa é a riqueza de Deus. Esa es la riqueza de Dios. Ele não tem riqueza maior. Él no tiene una A riqueza mayor. riqueza de Deus, o Pai, é o seu filho. La riqueza de Dios el Padre es su Hijo. Esse é o meu filho amado. Este es mi Hijo amado. E nele eu tenho todo o meu contentamento. Y en Él tengo todo mi contentamiento. Esse é o Evangelho. Ese es el Evangelio. Não é um conjunto de doutrinas, No es un conjunto de doctrinas. nem mesmo um conjunto de ensinamentos, Ni es un conjunto de enseñanzas. e nem mesmo apenas um conjunto de ensinamentos inspirados. Y ni siquiera es un conjunto de enseñanzas inspiradas. Não apenas isso. No es solo eso. O Evangelho é uma pessoa. El Evangelio es una persona. É o segredo de Deus. Es el secreto de Dios. É o tesouro de Deus. Es el tesoro de Dios. Sabe, meus amados irmãos, ¿Saben, amados hermanos? mesmo usando uma figura bem metafórica e antropomórfica, Incluso usando una figura bien metafórica y antropomórfica, Deus, o Pai, soube guardar silêncio Dios el Padre supo guardar silencio por séculos e séculos e séculos. por siglos y siglos y siglos. Nos séculos eternos, En los siglos eternos, Deus não abriu a sua boca. Dios no abrió su boca. Então ele criou o homem. Entonces
creó al hombre a sua imagem e a sua semelhança, a su imagen y a su semejanza, para que o segredo começasse a ser revelado. para que el secreto comenzara a ser revelado. Ele cria o homem à imagem e semelhança do seu filho, Él creó al hombre a imagen y semejanza de su Hijo, porque Cristo é o primogênito porque Cristo es el de primogénito toda a criação, de toda la creación, primogênito entre muitos irmãos, primogénito entre muchos hermanos, primogênito dentre os mortos. primogénito de entre los muertos. Ele é como o molde de Deus. Él es como si fuese el molde de Dios. Então ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, Entonces Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza, para que o segredo começasse a ser para que el revelado. secreto comenzase a revelarse. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué sucedió? O homem caiu, El hombre cayó, mas Deus não tem um plano B. pero Dios no tiene un plan B, Ele só tem um plano A. Él solo tiene un plan A. Então, na presciência de Deus, Entonces, en la presencia de Dios, ele conhecia o assunto da queda. Él conocía el asunto de la caída. Mas então o que ele faria? Entonces, ¿qué haría? Onde abundou pecado, Donde abundó el pecado, superabundaria a graça. sobreabundaría la gracia. A graça e a verdade viriam por meio de Jesus La Cristo. gracia y la verdad vendrían por medio de Jesucristo. Então houve, digamos, um lapso, Entonces hubo, digamos así, un lapso, um ínterim un interim entre a queda de Adão entre la caída de Adán e a revelação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. y la revelación de Jesucristo, el Verbo encarnado. E o que Deus, o Pai, fez nesse período? ¿Y qué hizo Dios el Padre en ese periodo? Vamos recordar o que o autor de Hebreus diz. Vamos a recordar lo que dice el autor de Havendo Hebreos. Deus outrora falado muitas vezes. Habiendo Dios hablado en otro tiempo de muchas veces. Então aquele Deus que guardava silêncio Entonces ese Dios que guardaba e silencio começou a falar quando ele criou o homem. y comenzó a hablar cuando creó al hombre. Então o homem caiu, Entonces el hombre cayó, mas ele vai continuar falando. pero él va a continuar hablando. Só que ele vai falar de modo provisório Solo que él va a hablar de una manera provisoria e também de um modo y fragmentário, también de una manera fragmentaria, em partes, en partes, um pouco aqui e um pouco un ali. poco aquí y un poco E allí. ele vai falando. Y él va a hablar. Desde aquele animal que foi imolado no Éden Desde ese animal que fue inmolado en el Edén para cobrir a nudez de Adão e sua esposa. para cubrir la desnudez de Adán y su esposa. Deus já estava falando. Dios ya estava hablando E falou no Cordeiro Pascal, y habló en el Cordero Pascual e falou no sangue nas portas, y habló de la sangre en las puertas e no cordeiro que era comido nas casas, y en el cordero que era comido en las e casas, o maná que desceu do céu, el maná que descendió del e cielo, etc, etc. y etcétera, etcétera. Até que um dia João Batista pôde como que apontar o seu dedo Y hasta que un día Juan el Bautista apuntó con su dedo e disse: Eis o Cordeiro de Deus. y dijo: he aquí el Cordero de Dios, A revelação plena do que Deus é. la plena revelación de lo que Dios es. Quando esse cordeiro entra no Jordão Cuando ese Cordero entró en el e Jordán o céu se abre, y los cielos se abrieron, o que nós entendemos? ¿qué entendemos? Que agora, para o homem Jesus Que ahora para el hombre Jesús e para todos os que estiverem em união viva pela fé com Ele, y para todos los que estuviesen en una unión viva por la fe con Él, eles teriam nele um céu aberto. ellos tendrían en Él un cielo abierto. Não mais um falar provisório, No más un hablar provisorio, mas um falar definitivo. pero un hablar definitivo. Falou muitas vezes aos pais pelos profetas, Habló muchas veces a los padres por los profetas, aqui e ali, aquí y allí, mas agora nos falou em um filho, pero ahora nos ha hablado en el Hijo, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. porque Él es el heredero de todas las cosas. Por ele, Deus fez o universo. Y por medio de Él, Dios hizo el universo. Ele é o resplendor da glória. Y Él es el resplandor de su gloria. E ainda mais, Y todavía más, é a expressão exata do ser de Deus. es la expresión exacta del ser de Dios. Então ele é o falar definitivo. Entonces, Él es el hablar definitivo. Jesus Cristo não é um falar provisório, Jesucristo no es un hablar provisorio, é um falar definitivo, es un hablar definitivo, é um falar completo, es un hablar completo, porque nele os céus foram abertos. porque en Él los cielos fueron abiertos. Então a maravilhosa revelação da redenção nos é dada. Entonces nos es dada una maravillosa revelación de la redención.